Bom dia aos que estão presentes. E esta sensação estranha de olhar para uma igreja quase vazia num dia de sábado é mesmo muito estranho. Mas nos tempos que correm, as possibilidades que nós temos de fazer coisas são ilimitadas. Tudo dependendo da forma como realmente nós nos envolvemos na missão. Tudo dependendo da forma como nós nos disponibilizamos a ser usados por Deus. E a lição desta manhã é um verdadeiro desafio. Eu ouvi alguns comentadores da lição e um deles dizia que na sua igreja tinham feito um inquérito e 80% das pessoas não sabiam falar sobre dons espirituais. Nem sabiam bem o que aqui significava. A pergunta é se na nossa igreja as pessoas também têm noção do que são os dons espirituais. Há quem, por exemplo, goste de cantar. E canta até muito bem. A pergunta é, para ela, é que cantar é a sua missão, é o seu dom espiritual. A pergunta que nós fazemos é se esse dom espiritual foi escolhido por ela ou se lhe foi atribuído por Deus. E isso faz logo uma diferença muito grande. Antes de entrar na lição propriamente dita, eu queria contextualizar. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que não podemos esquecer ao estudar a lição que nós estamos a falar de testemunhar. E não podemos esquecer também que o conceito de dons tem que vir nesta lógica de testemunhar. E há muitos de nós que fazemos confusão com os conceitos ou as definições de talento, de dom e de dons espirituais. E eu permito-me, antes de começar a lição, propriamente dita, de vos citar 2 ou 3 definições que encontrei e que reúnem consenso. Uma é esta de talento. Um talento é o resultado de algo que já vem nos nossos genes ou de um treinamento em alguma coisa. Ou nascemos com esse talento ou o desenvolvemos. Isto quer dizer que um talento pode ser algo natural, como pode ser uma habilidade adquirida. Eu posso gostar muito de tocar piano, mas se não tiver o dom, ou o talento, ou a capacidade natural, eu vou ser capaz de tocar piano, mas vai-me dar um trabalhão imenso. E se alguém com o dom de tocar piano vier para o meu lado, eu posso ser muito bom, mas a outra pessoa vai ser melhor. E esta é que é a grande questão, se exercitar o dom natural que recebeu. Porque se não exercitar o dom, se calhar vai ser inferior a mim próprio. A questão é que eu aprendo a tocar piano, mas a outra pessoa tem o piano dentro dela. E isto à partida faz uma diferença muito grande. Vejam, por exemplo, eu vou buscar este versículo de Êxodo, muitas vezes nos esquecemos de falar nele, em que é dito que eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo o tipo de obra artesanal. Além disso, também designei a Oliabe, filho de Aizamac, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. E também capacitei a todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Dar-vos para já aquela ideia de que a questão dos dons espirituais não é algo exclusivo do tempo pós-Cristo, mas muito antes de Cristo ter vindo, houve muitas pessoas que receberam dons espirituais e os receberam de uma forma extraordinária. Foram capacitados e muito para executar o seu trabalho. Então, quando nós estamos a falar de talentos, é bom que não nos esqueçamos que é um dom, no fim de contas, um talento.
Mas um dom pode também ser definido como um talento. E aqui vão ouvir algumas pessoas a referirem-se a dom como algo espiritual sempre. E não é. Um dom é algo com que nós nascemos naturalmente, que podemos exercitar e que podemos ou não pôr ao serviço de Deus. E ir na ideia que Deus tem em relação a mim para com esse plano. Mas há muitas pessoas, nós ouvimos falar nos Cristianos Ronaldos, nas Madonas, quando vemos aquele Got Talent, aquele programa, vemos pessoas com talentos notáveis, ganham milhões. E muitos deles têm uma vida e um comportamento que não tem nada a ver com uma vida de fé. Em Cristo, claro. Então, se nós entendemos que um talento é o resultado de algo que já vem dos nossos genes, e que um dom é um talento, um dom natural, nós podemos misturar estas ideias. Um dom é um talento é um dom. Mas há aqui uma pequena e subtil diferença. É que um talento pode ser adquirido como uma habilidade. Um dom não. Um dom é intrínseco a cada um de nós. Mas um dom também não nos transforma em génios. Um dom é uma capacidade sobrenatural que aquela pessoa tem, que pode, e volto a repetir, desenvolver ou não desenvolver. Há quem diga com curiosidade que todo o talento é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Eu aqui faço uma pequena correção. É que se a pessoa tiver um dom, a transpiração é menor. Porque brota naturalmente e flui naturalmente dela. Nesta lógica, entre talento e dom e talento, estamos a falar de coisas com as quais nascemos, que são naturais para uns e para outras são adquiridos. Mas é disto que a lição está a falar? Uma vez mais, voltando ao contexto, com a missão de pregar o Evangelho em todo o mundo, Jesus dotou os seus seguidores com dons que lhes concedem possibilidades ilimitadas para cumprir essa missão. Uma coisa é eu nascer com um dom, desenvolver ou não. Outra coisa é alguma coisa me ser atribuída. Por isso é que é chamado também dons da graça. Não só dons espirituais, mas dons de graça. É a graça de recebermos alguma coisa, mas com um propósito. E aqui uma vez mais voltamos atrás, só para não esquecer um facto importante. É que muitas vezes os dons são usados para exaltação própria. Os talentos são usados para brilhar. Um dom espiritual é sempre usado com outro objetivo. É exaltar a glória de Deus, afirmar a sua igreja como igreja vencedora. Então, quando recebemos um dom espiritual, é para cumprir uma missão. Como é que cumprimos essa missão ou não a cumprimos, é algo que vamos ver durante a lição. Sem esquecer que dons espirituais são qualidades divinamente conferidas pelo Espírito Santo, especificamente para construir o corpo de Cristo e permitir que os crentes sejam testemunhas eficazes no mundo. Qualquer que seja o dom que seja concedido, qualquer que seja o lugar que a pessoa ocupa na igreja, são sempre concessões divinas que podem permitir àquela pessoa fazer coisas ilimitadas, coisas extraordinárias. E é nesta lógica que surgem as perguntas. Quem os recebe? Quem os concede? Para que servem? Como saber quais eu tenho e como posso aumentá-los? Estas são as perguntas da lição no fim de contas. E é para isso que nós podemos nos preparar agora. E eu tentei reunir neste PowerPoint aquelas frases que para mim foram as mais sonantes. Não necessariamente aquelas que apreciariam mais, mas aquelas que me tocaram mais. E perceber que os dons espirituais, volto a repetir-vos, agora estamos a falar da lição, de dons espirituais. Não estamos a falar dos dons naturais, não estamos a falar dos talentos naturais ou que desenvolvemos. Estamos a falar de uma coisa muito específica. Dons espirituais atribuídos pelo Espírito Santo a cada um de nós. São o resultado do poder do Espírito Santo agindo através de nós, capacitando-nos,
Lembram-se daquela frase que aparece quase no princípio da lição e que Deus diz que, o quê? Capacita os que estão já bons, que estão sabichões, ou escolhe e capacita-os. E aí vamos buscar a história dos discípulos, mas já lá vamos. São ferramentas para o desempenho do propósito que Deus tem para nós. São habilidades sobrenaturais com o objetivo de capacitar e edificar o corpo de Cristo. A ideia é sempre a mesma. Se algum de vós acha que tem um dom espiritual, tem que pensar que ele está, ou é para ser exercido neste sentido. Edificar o corpo de Cristo e não para exaltação sua pessoal. No Velho Testamento, além daquele versículo que ainda há bocadinho vos li, sobre Bezaliel e da forma como Deus o capacitou para o serviço da construção das obras do próprio santuário, nós vamos encontrar profecias, muitas profecias, e vamos encontrar também milagres e curas. Portanto, os dons espirituais não são uma novidade do Novo Testamento, como disse há pouco. Elas foram atribuídos a muitos homens antes de Cristo vir. E fizeram coisas notáveis. Basta ler e estudar as Escrituras para perceber realmente o que aconteceu. Agora, o que normalmente, ou em que normalmente nós nos perdemos muito, é nos dons espirituais descritos por Paulo e que aparecem em 3. Há uma quarta lista em Pedro, mas essa é uma repetição do que vem escrito por Paulo. Portanto, nós só citamos estas 3 listas, a de Romanos 12, 1 de Coríntios 12 e de Efésios 4. 1 de Pedro, como vos digo, é uma repetição e para o caso não tem interesse. Então, quando olhamos para estas 3 listas, nós vamos encontrar o dom da profecia, o do ministério, e o do ministério no sentido de servir. Não é de dirigir só, é de servir. O ministério de ensinar, de exortar no sentido de dar ânimo. Há um pensador que diz que o conhecimento serve para animar as pessoas e não para as humilhar. E esta capacidade de dar ânimo aos outros pode ser um dom espiritual. Aquela pessoa que nós procuramos porque tem uma palavra sábia, uma palavra certa para usar no momento certo e que nos encoraja. Repartir, que no fim de contas também é lido como contribuir. Presidir, que é lido também como liderar. E o dom da misericórdia, da compaixão. Esta é a primeira listagem que aparece em Romanos 12. Depois há uma outra listagem, e eu só ponho aqui o que não se repete. E é engraçado nesta listagem que há uma curiosidade muito grande com ela. Eu não sei se alguma vez prestaram atenção a isso. É que ela está agrupada, ela está em 3 grupos. A palavra hetero separa o primeiro grupo, a palavra de sabedoria da palavra de conhecimento, mas a palavra de sabedoria com a de conhecimento está ligada por uma palavra allos. Quer dizer, fazem parte do mesmo grupo, do mesmo ministério, do mesmo grupo de dons. Há pessoas que têm palavras de sabedoria. E este dom compõe a capacidade de ler, de perceber, entender, para depois poder aconselhar. Não é apenas ter sabedoria. Significa também ler, estudar, incorporar e depois poder aconselhar. Há alguém que dizia com muita oportunidade que alguém que tem palavras de sabedoria é como se trouxesse o perfume de Cristo com ela própria. Por onde ela passa, ela exala Cristo. Não exala ela própria, não exala o seu sabor. Exala Cristo, como se Cristo fluísse dela para chegar aos outros. A palavra de conhecimento, também é interessante, também é formado por 2 palavras. É o estudar, perceber e depois ter a capacidade de ensinar e transmitir. Porque há pessoas que são capazes de perceber as coisas, até de saber muito, mas quando querem explicar atrapalham-se. Querem dizer tantas coisas que acabam por se perder no meio. É um dom dado por Deus
às pessoas que têm a capacidade de estudar, entender e depois serem capazes de passar esse conhecimento aos outros para que eles também entendam. Estes dois estão metidos no mesmo grupo. Depois há um outro grupo, que é de serviço, que é a fé, dom de curar. É engraçado que este dom de curar não se refere à ideia de eu chegar ao pé de alguém, tocar e curar. O dom de curar é pela oração e pela unção. Aquela pessoa que tem o dom de curar pela oração, imagine o poder da sua oração. Tem as operações de milagres, e uma vez mais, não é um milagre de tocar em alguém e curar, e aqui Paulo Sérgio podia utilizar uma história que contaste há pouco tempo, que são, quando as coisas parecem impossíveis, elas tornam-se possíveis. Porque alguém foi capaz de se mexer, ou teve a coragem, através do Espírito de Deus, avançar. É isto que se fala, a operação de milagres. Quando as coisas parecem impossíveis, eu torno-as possíveis porque eu tenho o dom. Há a ideia também da profecia, que aparece muitas vezes como o primeiro de todos, não é? O discernimento de espíritos é a capacidade de perceber particularmente uma coisa interessante, que é a contrafação. Não é propriamente dizer tu tens um espírito maligno. O que tu estás a dizer vem de Satanás. Não, não. É perceber as estratégias, os esquemas, as armadilhas que Satanás põe nas nossas vidas. Esta é a ideia que está por trás do discernimento, o perceber a contrafação. E, finalmente, a questão da variedade de línguas e a interpretação de línguas. Uma vez mais aparecem aqui uns palavrões, glossolalia, que são os indivíduos que falam de uma forma estática e ininteligível. Ou, então, a xenolalia, não sei se alguns de vós ouviu falar nestas palavras, que são pessoas que são capazes de falar em várias línguas, mas falam de uma forma inteligível. E o engraçado é que no Tratado de Teologia utiliza uma expressão muito engraçada para esta questão da interpretação de línguas. É que os próprios discípulos viram o seu discurso melhorado em termos de palavras, em termos de termos, em termos de construção de frases, em relação ao que eles sabiam falar e sabiam fazer. Portanto, quando olhamos para dons espirituais, nós estamos a perceber que há algo sobrenatural por trás que tem um objetivo. E esse objetivo é exclusivamente a glória de Deus. Ou unir e manter firme o corpo de Cristo. Finalmente, mais à frente, no verso 28 a 30, aparecem os ministérios. O dos apóstolos, o dos profetas e o dos mestres. Que em algumas Bíblias aparece traduzido como anciãos. O que devia fazer os nossos anciãos pensarem muito bem quando aceitam o lugar de ser ancião. Porque ao aceitarem o lugar de ser ancião, estão a assumir uma responsabilidade muito elevada. Será que a desempenham? Não desempenham. Aceitaram só porque é uma figura importante dentro da igreja? Ou porque realmente receberam esse dom espiritual? É que se o receberam, Cristo vai fluir através deles. Se não está a fluir, alguma coisa está errada. É porque estão no sítio errado, se calhar. Finalmente, dizer-vos que na terceira e última lista, e uma vez mais, só está ali o que não aparece nas outras, há os evangelistas e os pastores. Quando lemos para esta lista de dons espirituais, a pergunta que cada um de nós tem que fazer é: em qual deles eu me encaixo? Sabem que há um autor que consegue encontrar 33 dons espirituais no Novo Testamento. Eu não tive tempo para procurar o tal autor. Foi só uma referência num dos comentadores. Mas só aqui está uma imensidão deles, e a minha pergunta é: em qual deles eu me encaixo? Porque aquilo que eu tenho como afirmação na lição é que todos recebemos um dom, pelo menos. Então, permitam-me utilizar este comentário de Irmão White. Deus não encarregou a todos a mesma espécie de trabalho. Isto é sabido. É plano dele que haja unidade na diversidade. E quando esse plano for estudado e seguido, haverá muito menos desinteligência na obra do Senhor. Quantos que estão aqui já participaram num conselho de igreja?
Mãos, podem mostrar as vossas mãos? Muitos já participaram em conselhos de igreja. Sabem a bagunça que é às vezes, ou que são os conselhos de igreja? A discussão e a confusão, para não falar em reuniões administrativas também. A verdade é que se todos tivéssemos esta mesma espécie de ideia sobre os dons espirituais, muito menos desinteligência na obra do Senhor haveria. Também diz que o Senhor deseja ver a sua igreja respeitando cada dom que Ele concedeu a diferentes membros. Cuidado para não permitirmos que a nossa mente se fixe em nós mesmos, achando que ninguém pode servir ao Senhor, a menos que opere no mesmo campo da situação em que estamos trabalhando. Ninguém é capaz de fazer o mesmo que eu faço. Portanto, fiquem com os vossos donzinhos, mas querem substituir o meu, não, por favor. Quando nós nos fixamos em nós mesmos, nós certamente não estamos com o dom espiritual ativado. Finalmente, ela diz que muitas vezes foi o progresso da obra impedido porque os obreiros pensavam que somente os seus dons eram necessários para o avanço do trabalho. E porque o trabalho avance, todos temos que participar nele, independentemente do lugar que ocuparmos. E esta é que é a ideia principal, se nós percebermos se realmente estamos na igreja só para estar sentado nos bancos, ou estamos na igreja para cumprir uma missão. E o pastor Bulhon, no comentário da escola sabatina dele, utiliza uma ideia muito engraçada. Ele diz que quando nós nascemos, nós não fazemos nada para nascer. Da mesma forma, quando nos convertemos, nós não fazemos nada para nos salvar. Cristo fez tudo por nós. Mas depois de nascermos, só vamos sobreviver se comermos, respirarmos e nos movermos. E ele usa esta analogia para a vida espiritual também. Eu converti-me. Eu aceito a missão. O que é que eu tenho que fazer agora? Tenho que comer. A palavra de Deus, naturalmente. Tenho que orar. É a respiração. E tenho que mexer. Porque a missão é ir por todo o mundo anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Há pessoas que vivem nas igrejas e estão nas igrejas há anos e nunca trouxeram uma pessoa aos pés de Cristo. Estão erradas, não me compete a mim julgar. Mas se a nossa missão é ir buscar, quem estamos a buscar realmente? Então, permitam-me pôr-vos esta questão. Dons diferentes, unidos no serviço. Pensamos nos discípulos. Eram pessoas que tinham uma origem diferente, personalidades diferentes, temperamentos diferentes. E a lição fala sobre Mateus, fala sobre André, fala sobre Tomé, sobre Pedro, sobre João. Lembram-se? Dizendo que Mateus era um homem organizado, exímio nas contas, que Tomé era um homem com objeções, com dúvidas, que se interrogava, queria saber a verdade. André era um homem muito preocupado com os outros. Pedro era aquele desbocado, impulsivo, mas era um líder nato, não é? E quando pensamos em todos os outros, curiosamente, raramente ouço as pessoas falarem do mais dotado de todos eles, que era Judas. Judas foi o tal que recebeu 5 talentos. Foi o que recebeu mais talentos de todos eles. E foi aquele que se perdeu. Não esqueçam Judas quando falam de discípulos. É importante para nós. Mas dizer-vos que o corpo de Cristo não é um grupo homogéneo de pessoas com o mesmo ambiente de origem e que pensam todos a mesma coisa. Está na lição, na parte de domingo. Também é dito que é um movimento dinâmico de pessoas de diferentes dons, unidas pelo seu amor a Cristo e às Escrituras, e que se dedicam a partilhar o seu amor e a sua verdade. Com quem? Com a igreja? Uns com os outros? A ideia é com o mundo. E é nesta lógica que surge a palavra servir. No fim de contas, dons diferentes, unidos no serviço. O que significa a palavra servir? Alguém comentou comigo uma forma interessante de perceber a palavra servir. Experimentem dividir a palavra servir em duas. Ser e vir.
ser eu. Espero que tu venhas ter comigo. E espero que tu queiras que eu vá ter contigo. Servir é, chega-te a mim. Vem até mim. Faz parte de mim. Para eu poder também fazer parte de ti. Para que os dois sejam um corpo só. Uma unidade. E eu gosto desta ideia. De que chega-te até mim, porque o membro de igreja que parece o mais insignificante é uma parte essencial do corpo de Cristo e recebeu dons dados pelo Espírito Santo. Não interessa se essa pessoa faz os arranjos de flores. Não interessa se essa pessoa limpa as casas de banho. Não interessa se essa pessoa limpa os bancos ou arruma isto ou aquilo outro. Não interessa se ela está na parte informática com toda aquela parafernália de tubos, de fios e de botões e de preocupações. Não é isso que está em causa. O que está em causa é se todos nós consideramos que o que estamos a fazer é porque foi um dom atribuído por Deus a mim e, nesse sentido, eu faço como mais ninguém faz. Onde está a diferença entre nós? Quem está a fazer o que Deus quer que ele faça? Porque a maior parte de nós faz aquilo que gosta de fazer. Vejam quando chegam as nomeações. Às vezes convidam-se as pessoas para fazer cargos e elas nunca estiveram naquele cargo, ou pouco percebem, ou pouco sabem. E pior do que isso, muitas vezes arriscam aceitar o cargo, sem estarem preparados para ele. Temos que olhar para os dons espirituais como algo concedido por Deus. Não tem a ver com as necessidades da igreja. Uma coisa são as necessidades da igreja. Outra coisa são as minhas necessidades espirituais. Outra coisa é o que Deus quer que eu faça na minha igreja. Vejam, um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Há uma versão que diz assim, como lhe apraz. Deus dá dons a cada um de nós conforme Ele entende, como lhe apraz. Porque não podemos escolher os dons que queremos ter e usar. Esta é uma pergunta óbvia. E a resposta é porque temos um conhecimento limitado, imperfeito, como fazer o trabalho que nos foi confiado. Por outras palavras, é dizer que não é uma decisão arbitrária, mas uma decisão baseada em conhecimento e entendimento supremos. É Deus que toma a decisão e diz, tu estás melhor neste serviço do que naquele. Mas para isso é preciso perceber. É preciso engolir sapos, engolir o nosso orgulho e aceitar aquilo que nós somos capazes de fazer no contexto das nossas próprias vidas. Eu partilho convosco uma coisa pessoal. Eu fui convidado já 2 ou 3 vezes para ser ancião nesta igreja. Todas as vezes eu rejeitei. Porque eu não sinto que tenho condições para poder prestar um serviço de ancião na igreja. Não quero saber que não sou ancião. Já fui ancião em algumas igrejas. Tive experiências boas e tive experiências negativas. A questão é se Cristo flui de mim e eu tenho condições para deixar que Cristo flui em mim por razões de vida pessoal, seja o que for. E a coragem para percebermos qual é o nosso lugar dentro da igreja e qual o dom que Deus nos atribuiu faz uma diferença muito grande. Então, eu gostava de vos dizer, quando damos os nossos corações a Jesus, Deus nos dá dons específicos que Ele sabe que a igreja precisará para o seu crescimento. Não importa o local, Deus sabe que aquilo é importante. Ele pretende que eu ocupe aquele lugar. Ao lado desses dons específicos, Deus também nos dá um trabalho específico que devemos fazer em cooperação com os outros. O que quer dizer, não basta ter o dom. Não basta saber que tem esta capacidade ou este talento. É preciso depois pô-lo ao serviço da missão. E esta é que é muitas vezes a falha. É porque gostamos muito de cantar. E às vezes até temos vozes esganiçadas. Com timbres mal adaptados. Temos dificuldade às vezes até acertar no tom. Quando o contralto está a cantar ao meu lado, eu baralho-me e não sei se já estou na minha voz ou na outra. Agora, é verdade que eu posso exercitar. Eu até posso corrigir o meu timbre. Até posso obter um tom agradável. Até a minha voz se pode tornar agradável.
Mas é isso que Deus quer de mim? E porquê que eu quero cantar? Porque não gosto de bater às portas, porque não gosto de evangelizar, porque não gosto de fazer isto ou aquilo, então adoto a solução que eu gosto, mas esse não é um dom espiritual. Porque o dom espiritual é atribuído por Deus. Gostava de vos dizer que na igreja nós encontramos os dons, encontramos os ministérios e encontramos as atividades. E a lição põe esta questão: como saber quais os que eu tenho? E a resposta é muito engraçada. Vejam que os dons, já sabemos, são qualidades especiais. Portanto, a pessoa que tem uma facilidade para ensinar, para aconselhar, para estudar. Há os ministérios, que são áreas gerais de serviço, como por exemplo a escola sabatina. Eu gosto muito da escola sabatina. Não me importa, qualquer sítio da escola sabatina me serve. E há aquilo que são chamados as atividades. Dirigir uma classe, fazer alguma coisa. Estou a dar um exemplo simples. Como é que eu posso saber? Como é que eu posso descobrir onde é que eu me encaixo? Há esta afirmação: todos nós recebemos dons. Mas quais são os que eu tenho? Eu já assisti, pastor Rubem, desculpe, já assisti a vários pastores promoverem reuniões para identificar os membros, identificarem os seus dons. E às vezes são inquéritos com 6, 7, 8 páginas, que nós preenchemos, depois chegamos ao fim e dizemos assim: estou perdido, não sei qual é o meu dom. É que realmente não é dessa forma que nós descobrimos o nosso dom. O nosso dom, como diz alguém que sabe, é começar a trabalhar, participar de atividades concretas dentro do ministério e verificar se fomos treinados para este trabalho ou não. Eu tenho que sentir se estou bem ou não estou bem. Imaginem que entram dentro da igreja e vem uma teia de aranha. E pensam assim: na igreja está a haver falta de alguém que limpa as teias de aranha. Apesar de haver quem faça a limpeza, não percebe os pormenores todos, ou a teia de aranha está muito alta, não chego lá e preciso de um escadote, seja o que for. É o estar atento às coisas e fazer coisas dentro da igreja, para o benefício da igreja, do corpo de Cristo e da glória de Deus. Esta é que é a grande questão. É se eu estou atento às necessidades. Por exemplo, quem arranja as flores? Alguma vez pensaram na dificuldade que essa pessoa tem? Disponibilidade de tempo, comprar as flores, imaginar como é que as há de colocar, como é que as há de pôr. Sei de pessoas que inclusive vão olhar para a lição e tentam conciliar as ideias da lição com o arranjo que vai fazer. Não é fácil. Mas há quem chegue a esse pormenor. Enquanto nós não nos pusermos ao trabalho, nós não vamos descobrir qual vai ser o nosso dom. Enquanto nós não orarmos, dobrarmos os nossos joelhos e pedirmos: Deus, por favor, isto insistentemente, mostra-me qual é o meu dom, nós temo-lo, não está ativado. Porque o dom recebemos. Não esqueçam que aquilo que recebemos não é nosso. Não esqueçam que a preocupação do Senhor não era sobre quem tinha talentos melhores ou piores. Não era sobre quantos talentos cada um tinha recebido. A preocupação era com o que cada um fez com o que tinha recebido. Não interessa o lugar que a pessoa ocupa. É o que é que tu fazes no lugar que ocupas. Ou que te dispões a ocupar. Gosto desta frase. Para Deus, o que importa não é tanto o que tem, mas antes o que faz com o que tem. E este exercício é extremamente importante, porque o reconhecimento de cada um de nós é valioso. E é um membro necessário do corpo de Cristo. É um pensamento unificador. O sentir que faço parte do corpo de Cristo. Porque colaboro, porque faço coisas e as faço porque amo esta causa. Então, sem ser necessariamente, para terminar, usar este pensamento, este provérbio papuásio da Papua: conhecimento não passa de rumor até que esteja no músculo. O que está ali a dizer é que nós podemos ter o maior conhecimento, saber de tudo, mas se não pusermos no músculo, se não pusermos em atividade
ou pusermos em exercício, não serve de nada. E um dom espiritual atribuído a qualquer um de nós tem que dar resultados. E a pergunta é, onde estão os meus resultados? Não são os vossos, são os meus resultados. Como é que eu faço o exercício dos dons que me são atribuídos por Deus? Então, nesta lição, o que eu queria, sobretudo, chamar a vossa atenção era para o facto de que uma coisa é eu ter um dom natural, outra coisa é ter um dom atribuído por Deus a mim próprio. O meu dom natural, eu faço dele o que quiser. Uso, exercito, melhoro, não importa. O dom atribuído por Deus, se eu o enterrar, vão-me ser cobrados juros. E o nosso papel é perceber o que é que nós somos capazes de fazer e o que estamos a fazer com isso próprio. E os resultados disso têm que ser visíveis. Se não são visíveis, volto a dizer, alguma coisa está errada. E a pergunta para vós é, Filipe, quantos dons tu tens espirituais? Não respondas. Rolanda, quantos dons espirituais tu tens? Manela, quantos dons espirituais tu tens? Ficaste contente só por estar na escola sabatina? Estás bem? Perguntem a cada um de vós quantos dons espirituais sabem que têm e que estão a exercer. E depois digam-me se aquele senhor que dizia que 80% das pessoas não sabem nada de dons espirituais tem razão ou não tem razão. Porque eu acredito que a maior parte de nós não sabe os dons espirituais que lhe foram dados e muito menos está a pô-los em exercício. Esta é essencialmente a lição desta manhã. Digamos, entre aspas, é uma chapada. Porque testemunhar é tão fácil se nós aceitarmos os dons espirituais que Deus nos concedeu. Porque o que flui de nós é tão natural, tão sem vaidades, tão simples, que as outras pessoas vão querer copiar e vão querer desejar. E a minha oração para vós esta manhã é essa. É que se sintam bem com os dons que Deus vos deu. Mas que os mostrem, por favor. Porque nós precisamos que o Espírito de Deus viva na igreja e esteja dentro da igreja. Que o Senhor vos guarde.